Boa noite a todos. Boa noite. Estamos muito felizes de estar aqui mais uma vez nessa Casa do Caminho, né, que tanto nos acolhe, tanto a nós, quanto todos aqueles do plano espiritual que estão aqui também nesta noite. Então, vamos serenar nosso pensamento, vamos entrar em comunhão de pensamento e em sintonia, para que neste momento a gente possa se elevar espiritualmente, para agradecer ao nosso Pai, o nosso bom Deus, pelas nossas vidas, por essa oportunidade da reencarnação, pela primavera maravilhosa que se inicia, por esse novo ciclo nas nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, pelo perfume das flores, pelas brisas suaves, pelo sol que traz vida e energia, pela chuva que lava e que molha e que traz vida. Te agradecemos pelas aves que cantam e por todos os peixinhos que enfeitam os nossos mares. Enfim, Pai, nós te agradecemos por essa terra maravilhosa em que vivemos. Que a gente saiba aproveitar a nossa oportunidade nessa nossa vida, nessa reencarnação que o Senhor nos deste de presente. E pedimos ao Mestre Jesus que abençoe todos os intuitos que trazemos nesta noite nos nossos corações, para que a gente possa ser abençoado com a luz divina da Boa Nova, do Evangelho, e que os amigos espirituais estejam ao nosso lado, nos intuindo e nos abençoando, e que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Como nos disse a Ali, é uma alegria poder estar reunidos com vocês mais uma vez aqui na nossa casa. Hoje nos propomos a conversar um pouquinho sobre o tema obsessão, tendo essa nossa conversa por base o 27º capítulo do livro Pensamento e Vida, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel ao nosso saudoso Chico Xavier. E trazemos esse tema obsessão porque é algo extremamente importante para todos nós, mesmo que não entendamos o porquê, mas a ideia é que entendamos hoje. Vivemos na atualidade uma verdadeira pandemia obsessiva. E vivemos essa pandemia sem nos dar conta de que nós somos o objeto dos processos obsessivos que acontecem em virtude de uma faculdade que todos nós temos e que se torna a porta pela qual o processo obsessivo consegue se instaurar. Baseando-nos no livro dos médiuns, Allan Kardec nos esclarece que todos nós, em graus maiores ou menores, somos médiuns. Ou seja, somos nós os intermediários entre o plano espiritual e o plano físico. Para entender isso, vamos dar um passinho para trás. Nós somos espíritos reencarnados. A nossa origem é o plano espiritual. Estamos aqui no plano físico, passando um breve estágio, a fim de que venhamos aprender lições importantíssimas ao nosso desenvolvimento moral, espiritual, e também para que venhamos nos readequar à lei divina, corrigir erros, fazendo novos acertos e assim desenvolvendo as nossas aptidões e habilidades. Sendo o nosso local natural o plano espiritual, da mesma forma que quando a gente está aqui no plano físico, a gente sai de viagem nas nossas férias, a gente procura ter uma conexão com o pessoal que ficou na nossa cidade natal, Deus nos concede essa oportunidade de ter um meio de nos relacionar com o nosso local natal, com o plano espiritual, que é a mediunidade. E sendo nós médiuns, é natural que aconteça conosco o que Allan Kardec explica lá no livro dos Espíritos agora, quando ele questiona a equipe espiritual codificadora se os espíritos influenciam em nossas vidas. E a resposta diz que influenciam mais do que nós possamos imaginar, ao ponto de que, muitas vezes, eles nos dirigem. Ou seja, os espíritos atuam nas nossas vidas tomando decisões por nós. Eles nos ordenam que façamos coisas e a gente faz sem pensar, imaginando que somos nós mesmos.
E aí é que nós temos esse processo obsessivo que acontece sem que nós nos demos conta e que vira essa pandemia que acontece atualmente. Não só na atualidade, mas há muito tempo. E esses processos obsessivos, como nós vamos ver agora, como explica o Espírito Emmanuel, acontecem em função das nossas imperfeições e das dificuldades que nós mesmos semeamos no nosso caminho. Emmanuel começa dizendo assim: observando-se a mediunidade como sintonia, e a sintonia é onde a gente vai encontrar o mecanismo de ligação do espírito desencarnado conosco, que somos espíritos encarnados. Sintonia mental. Observando-se a mediunidade como sintonia, a obsessão é o equilíbrio de forças interiores retratando-se entre si. Aqui requer uma pequena reflexão. Todo processo obsessivo acontece com um espírito. Vamos tratar da obsessão do desencarnado para com o encarnado. Depois nós vamos ter a possibilidade de entender que existem outros tipos de obsessão. Mas quando um espírito desencarnado se liga a alguém aqui encarnado, ele está querendo fazer uma cobrança, na grande maioria das vezes. E ele está cobrando com todo direito, porque foi prejudicado. Então, normalmente a gente ouve falar na tal da obsessão e a gente se imagina: eu sou a vítima e o obsessor está me perseguindo. E na realidade é o contrário. Nós somos os devedores e o obsessor só está tentando cobrar algo que para ele é extremamente justo. Analisando de maneira fria, de maneira isenta, ele está fazendo a coisa certa, só que do jeito errado. Ele está procurando fazer que a lei divina haja, mas não está sabendo agir. E Deus permite que aconteça esses processos obsessivos justamente para que a gente venha passar por situações que nos ajudem nesse processo de refazimento. Então, como diz Emmanuel aqui, são forças interiores retratando-se entre si. Retratando-se, reorganizando-se, reharmonizando-se. Então, se acontece conosco esse processo obsessivo, é porque nós temos algo no nosso passado que nos induz a passar por essa situação. Depois Emmanuel nos diz: fenômeno de reflexão pura e simples não ocorre tão somente dos chamados mortos para com os chamados vivos, porque na essência, muitas vezes, aparece entre os próprios espíritos encarnados a se subjugarem reciprocamente pelos fios invisíveis da sugestão. Aqui a gente entende que existe a obsessão de desencarnado para encarnado, né? Como ele usa a palavra aqui do suposto morto com o suposto vivo, mas pode acontecer também de um encarnado para com um desencarnado, de um encarnado para um outro encarnado, e de desencarnados para desencarnados também. A obsessão pode acontecer em todos os vieses possíveis. Como é que pode ter uma obsessão de um encarnado para outro encarnado? Vamos pegar um exemplo assim: uma mãe extremamente zelosa com o filho. Não deixa pisar no chão, não deixa pegar nada diferente, não faz isso, não faz aquilo. A gente está tolhendo a liberdade do filho de uma maneira excessiva, não deixa ele viver. Nós estamos obsedando nosso filho. Às vezes a gente faz com todo o carinho do mundo, mas da mesma forma que o obsessor, a gente faz a coisa certa do jeito errado. E não se dá conta. Porque a gente é excessivo no cuidado. Então somos, às vezes, obsessores dos nossos entes queridos do nosso lado, encarnados como nós. Então a obsessão pode ocorrer em todos os vieses. A mente que se dirige a outra mente cria imagens para fazer-se notada e compreendida, prescindindo da palavra e da ação para insinuar-se, porquanto, ambientando a repetição, atinge o objetivo que demanda, projetando-se sobre aquela que procura influenciar. E se a mente visitada sintonizar com a onda criadora levada, ou melhor dizendo, lançada sobre ela, inicia-se vivo circuito de força, dentro do qual a palavra e a ação se incumbem de consolidar a correspondência, formando o círculo de encadeamento em que o obsessor e o obsidiado passam a viver agindo e reagindo um sobre o outro. Então aqui a gente entra na parte técnica do processo obsessivo. A obsessão existe em vários graus de intensidade. Kardec nos diz que existe a obsessão simples, que trata-se de uma influência mental, ou seja, o espírito o obsessor direciona o seu pensamento a nós encarnados, procurando o momento adequado de que nós acolhamos aquele pensamento, adotando-o por nosso e seguindo aqueles conselhos que ele tenta nos dar.
Depois, num grau um pouco mais profundo, nós temos o processo de... Tem a subjugação e tem a fascinação, que é o segundo. Na fascinação, o espírito cria um vínculo tão forte com o obsedado, e cria um vínculo de confiança tão profundo que o obsediado recebe aquelas influências, aquelas inspirações do obsessor e aceita elas sem questionamento. Por exemplo, assim, o obsessor diz para mim: Jefferson, a Terra é quadrada. E eu acolho aquilo por verdade. E digo para todo mundo que a Terra é quadrada. E se alguém me dizer que a Terra não é quadrada, eu fico bravo. Porque o meu espírito lá me diz que ela é quadrada. Aí a gente tem o exemplo de fascinação. Depois nós temos um grau mais profundo, que é a subjugação. Onde o espírito tem uma ligação mais profunda ainda e acaba tendo um certo controle sobre o corpo físico, os pensamentos e os atos do obsediado. E depois, mais adiante, Kardec nota que existe um processo mais profundo ainda chamado possessão, em que o espírito pode tomar posse de maneira rápida, fugidia, temporária, do corpo do obsediado. Falando pela sua boca, ouvindo pelos seus ouvidos, respirando, né, sentindo com os nossos nervos, né, como se fosse encarnado, mas isso de uma forma muito rápida, não é um processo longo e acontece de maneira intermitente. E tudo começa naquela obsessão simples, com a influência mental. Da mesma forma que a gente tem, para entender um pouquinho o processo, o rádio ou a TV, quando a gente quer assistir determinado canal da TV ou quer ouvir determinada emissora da rádio, a gente vai lá procurar a tal da sintonia. Nós vamos selecionar a sintonia da TV ou da rádio e vamos assistir aquele canal ou ouvir aquela emissora que a gente tanto deseja. É assim que funciona com os espíritos. Nós emitimos os nossos pensamentos em determinada onda, de acordo com aquilo que a gente está pensando. Se eu estou bravo, se eu estou nervoso, se eu estou estressado, se eu sou negativo, as minhas ondas mentais têm uma vibração mais baixa. E vai encontrar nessa onda mais baixa espíritos que se afinizam com aquilo que eu estou pensando. Espíritos bravos, espíritos estressados, espíritos nervosos, espíritos negativos. Agora, se eu estou com os meus pensamentos positivos, se eu estou alegre, se eu pratico bons atos, se eu estou fazendo uma leitura edificante, o meu padrão, se eu estou orando, principalmente, o meu pensamento vibra num teor mais elevado e eu vou me sintonizar com espíritos que gostam daquela faixa de vibração. Espíritos bons, bem intencionados, que fazem o bem. E aí a gente entende que eu tenho a possibilidade de escolher a sintonia que eu quero. Eu posso sintonizar lá com a energia mais baixa, eu posso sintonizar com a energia mais alta. É questão de escolha. É fácil manter a vibração sempre elevada? Não. É bem difícil. Mas nós precisamos aprender a escolher aquilo que a gente quer. Quais as companhias que nós desejamos para a nossa vida? E essa questão da sintonia, eu gosto de trazer um exemplo bem legal. Para quem assistiu o filme do Divaldo Pereira Franco, no filme, a gente tem retratado bem essa sintonia, esse poder da sintonia. Se vocês recordarem, para quem não assistiu o filme, eu peço desculpa, mas eu vou contar. Se vocês notarem no filme do Divaldo, tem determinadas situações em que aparece o obsessor dele, aquele espírito que o perseguia. E se vocês notarem, aquele espírito aparece para o Divaldo sempre que o Divaldo passa por maus momentos. Ou seja, o Divaldo baixa o seu padrão vibratório, e aí os espíritos se aproveitam daquela sintonia que ele consegue exercer sobre o Divaldo e aparece para ele tentando influenciá-lo. Nos momentos em que está tudo tranquilo, está tudo bem, o espírito não aparece. Exceção feita ao momento que Divaldo acolhe uma criança lá na Mansão do Caminho, que é a reencarnação da mãe numa vida passada desse obsessor. Foi a única situação diferente. Mas porque ele achou necessário aparecer ali naquele momento, imaginando que o Divaldo iria rechaçar aquela criança. E o Divaldo disse para ele, quer dizer, antes um pouquinho, o obsessor perguntou: tu sabe quem é essa menina? O Divaldo disse: eu sei, e vou acolher ela por filho. Daqui para frente ela é minha filha. E foi o que bastou para que esse obsessor desistisse do propósito de prejudicar o Divaldo. Porque sentiu em Divaldo o amor pelaquela criaturinha ali que hoje, que naquela época era um bebezinho, mas que tinha
e que era, na verdade, uma mãe para esse espírito obsessor. E nesse momento a gente lembra uma frase de Francisco Cândido Xavier que é muito importante e que deve ser uma base nas escolhas da nossa vida. O bem que nós fazemos é o nosso advogado em toda parte. Tudo aquilo que nós façamos gera consequências. Que nós façamos sempre as coisas boas, corretas, honestas, para que tenhamos essas boas consequências na nossa vida. E lembrando do Chico que todo bem que a gente faz, independente da intensidade, do lugar, da hora, da quantidade, vai ser sempre o nosso advogado, em toda parte. Vai ser sempre a nossa defesa, onde quer que estejamos. Porque o bem constrói. E é trabalhando o bem que nós vamos aprender a conviver com esses processos obsessivos, que existem, sempre eles vão existir, visto que todos nós somos médiuns. E sendo médiuns, nós somos sensíveis à influência espiritual. Nós vamos aprender a conviver com essa influência espiritual e escolher aquilo que eu quero que me influencie e aquilo que eu não quero. Nós estamos falando aqui da influência só de espíritos mal intencionados. E aqui eu abro 2 parênteses. Primeiro, nem sempre o obsessor é um espírito mal intencionado. Muitas vezes os obsessores são espíritos que nos querem bem e que se aproximam de nós pedindo ajuda ou querendo ajudar, mas não sabem como fazer e acabam nos influenciando de maneira negativa. Vamos pegar um exemplo. Cortei lá o meu dedo em casa e aí está saindo muito sangue e vem a minha filha lá de 10 aninhos, deixa, pai, que eu vou fazer um ponto para ti aí. Imagina o que vai acontecer. Não está preparada para fazer aquele trabalho. Não vai ficar bom. Pode ser que prejudique. É assim que acontece com os espíritos também. E de outro lado, nós precisamos entender que existe a influência espiritual positiva. Todos nós temos um espírito protetor, que pode ser chamado de anjo de guarda. O nome não importa. Mas existe esse espírito que está nos acompanhando e nos ajudando sempre. Ele somente pode nos ajudar através da sensibilidade que nós temos, que é a mediunidade. Mas aí a gente pode se questionar. Eu não sou médium. Eu não faço que nem o Chico Xavier. Eu gostaria de poder escrever livros. Sentar numa mesa, quando vê, está uma pilha assim de folha escrita e o livro está pronto. Eu não faço assim. Ou eu não sou que nem o Divaldo. Eu não chego na frente do público e começo a falar um monte de coisa que eu nem sei o que eu estou dizendo, e um monte de palavras bonitas e conceitos profundos que tocam o coração de todo mundo. Eu não consigo fazer isso. Eu não sou médico. Mas aí eu trago um exemplo bem interessante para a gente questionar no fundo do coração de cada um de nós. Será que eu sou médium ou não? Estou eu andando lá na Avenida Júlio de Castilhos, de tarde, com meu celular na mão, olhando o bendito do WhatsApp. E a gente vai caminhando na rua, atento àquilo que está acontecendo ali. E eu não vejo que eu estou me aproximando da esquina. E o sinal aberto e os carros passando. Quando eu estou para botar o pé na rua, vem alguma voz, não sei lá de onde, diz: Jefferson, para. E eu paro. Eu olho para o lado, o carro estava vindo e ia me atropelar. E eu penso: que sorte. Ainda bem que eu parei. Será que é sorte? Ou será que foi alguém que me ajudou? Através da mediunidade que eu tenho. Todos nós temos essa sensibilidade. E ela acontece em todos os momentos da nossa vida. O problema é que na grande maioria das vezes nós não nos damos conta. Imaginamos ou que é sorte, ou que foi alguma outra coisa. Menos a influência espiritual agindo em meu benefício. Do lado negativo também acontece. Muitas vezes eu chego lá no meu trabalho, saio de casa bem tranquilo, feliz, vou cantando no meio do caminho, chego lá no trabalho, vejo um colega, do nada eu fico bravo. E vem uma vozinha lá no meu pensamento e diz assim: ó, tá te provocando, tá olhando para te atravessar, vai lá e briga com ele. Eu vou lá e brigo. Já falo algumas palavras sem sentido. Do que acontece essa mudança de temperamento? Por que eu fico bravo de uma hora para outra? De onde é que vem essas ideias que povoam meu pensamento e que me levam a fazer mal para outras pessoas? Será que acontece do nada? É influência espiritual agindo nas nossas vidas. Porém, eu não sou obrigado a falar palavras duras para ninguém se eu não quiser. Mesmo que a ideia esteja martelando na minha cabeça. E aí a gente abre um outro parênteses.
O espírito elevado, o espírito que nos quer bem, ele só fala uma vez. Estou atravessando a rua, Jefferson, para. Se eu não parar, o problema é meu. Ele fez o que ele tinha que fazer. Já o obsessor é chato, é impertinente, é repetitivo, porque ele quer impor o seu pensamento, ele quer impor a sua ideia. Faz isso, faz aquilo, olha, tenta, toda hora, martelando aquela ideia na nossa cabeça, até que a gente aceite. Então, se uma ideia repetitiva está povoando os nossos pensamentos, deve-se acender o sinal de alerta. O que está acontecendo comigo? O que eu posso fazer para me defender? O que eu posso fazer para mudar essa situação? A escolha parte de cada um de nós. O mundo espiritual povoa as nossas vidas. Na verdade, nós não temos... Às vezes a gente imagina, né? O plano espiritual e o plano físico. Daí imagina o plano físico aqui e o plano espiritual lá em cima, acima das nuvens. Não é assim que funciona. O plano espiritual está à nossa volta, permeamos um ao outro. Nós temos o plano físico e o plano espiritual que se permeiam. Estamos aqui envoltos num mar de espíritos à nossa volta. Se a gente tivesse a possibilidade de ver aqui a dimensão espiritual da nossa casa, diríamos que as paredes aqui são totalmente diferentes. Estamos aqui rodeados de centenas de espíritos que nos acompanham nessa nossa atividade. E milhares de outros estão por todos os lugares onde a gente vai. Na nossa casa, não imaginemos que a gente esteja sozinho. E não quero assustar ninguém, tá, gente? Tem espíritos que povoam a nossa casa também. Alguns nossos amigos, outros que querem nos prejudicar, alguns que estão ali para ver o que acontece. Existem espíritos a toda volta. E eles estão procurando a oportunidade de sintonizar com alguém para que venham usufruir de tudo aquilo que a gente pode oferecer para eles. Exemplo, as nossas viciações são muito fomentadas pelos espíritos obsessores. Tem uma situação que me marcou muito, retratada no livro Sexo e Destino, ditado pelo espírito André Luiz, a Francisco Cândido Xavier, em que o André Luiz relata uma circunstância em que um senhor estava na sua casa, um dos personagens principais da história, estava sentado numa poltrona na sua casa e habitava junto dele, naquele mesmo apartamento, 2 obsessores. Um dos obsessores falou para o outro: estou com vontade de beber, vou lá falar com o fulano. E ele se direcionou até a poltrona e foi lá no vidinho do fulano e disse: bebe um uísque que eu quero beber contigo. O fulano olhou para a mesinha do lado, pegou a garrafa do uísque, botou no copo e tomou um gole. O outro obsessor viu aquilo e disse: mas eu também quero. E o primeiro obsessor disse para o outro: vai lá e fala com ele. E assim ele fez. Foi lá no ouvidinho do homem e disse: bebe mais um golinho que eu quero beber contigo. O homem virou-se de novo, colocou uma dose de uísque no copo, tomou, e o espírito usufruiu de todos aqueles fluidos decorrentes da injeção do álcool. Nós somos, lembrando o livro dos Espíritos, muitas vezes dirigidos pelos Espíritos. A gente faz as coisas sem se dar conta, recebendo ordens do plano espiritual, de espíritos que nos acompanham e que se utilizam de nós como marionetes para que nós façamos aquilo que eles querem. Por isso é importante que a gente aprenda a entender a mediunidade não como algo do outro mundo, mas como uma característica do ser humano, visto que todos nós somos médiuns. E não é só na casa espírita que tem médium, tem em todo lugar. Kardec mesmo nos diz que os manicômios, os hospitais psiquiátricos estão repletos de médiuns mal interpretados. O que não quer dizer que todo mundo que esteja internado num hospital psiquiátrico seja médium, ou esteja lá em função de uma mediunidade ajustada. Mas muitos médiuns foram tratados por loucos, por dementes, por não serem compreendidos. E a mediunidade vai fazer parte da nossa vida sempre, e cada vez mais aguçada, cada vez mais sensível, porque nós precisamos essa interação com o plano espiritual, com a verdade da vida. Quanto mais desapegados da matéria estivermos nós, maior a ligação com o plano espiritual, mais intensa a ação da mediunidade na nossa vida. E é importante que assim seja para que nós possamos nos sentir fortalecidos e motivados nas nossas lutas.
Porque é preciso existir em nós, mesmo que de maneira inconsciente, a lembrança de que a felicidade me espera lá do outro lado. Mesmo que aqui, nesse mundo de expiações e provas, eu passe por situações extremamente difíceis. Mesmo que a minha vida seja repleta de dores, de dúvidas, de medos, de perseguições, de calúnia, de doenças, de problemas financeiros, de problemas psicológicos, de problemas de relacionamento, todo o esforço que eu fizer para melhorar a minha vida hoje aqui, vai refletir na vida espiritual. Eu estou semeando hoje a colheita que eu farei no futuro. E é preciso que lembremos também que, além de todas as dificuldades provenientes do ambiente onde a gente vive, um mundo de expiações e provas, existem todas aquelas dificuldades consequentes dos nossos erros do passado. Porque é preciso que entendamos, existe o perdão divino. Quando a gente erra, Deus nos perdoa. Porém, o perdão divino não nos isenta das consequências dos nossos erros. Nós precisamos nos redimir, nós precisamos corrigir o que foi feito de errado. E isso, hora ou outra, pesa sobre os nossos ombros. E tudo isso junto torna a nossa vida extremamente difícil. E aí, para ajudar, existem esses espíritos que vêm nos cobrar dos nossos erros do passado com toda a razão. Porque eu sou um devedor. Nós somos devedores. Nós não somos anjos. Nós não somos criaturas perfeitas. Se assim fosse, nós não estaríamos reencarnados aqui. E precisamos ter essa consciência de que se acontecem essas situações difíceis comigo, é porque eu preciso passar por elas. E o primeiro sentimento que deve existir no nosso coração, antes da revolta frente às dificuldades que o processo obsessivo pode trazer na nossa vida, é o sentimento do perdão, do pedir perdão, do entender que eu errei, mas me perdoa. E o esforço contínuo em mostrar que hoje eu sou diferente. Pegando o exemplo do Divaldo. O obsessor do Divaldo só desistiu de persegui-lo quando ele viu o Divaldo adotando a mãezinha dele como a sua filha. Nós precisamos nos esforçar para demonstrar que hoje nós somos diferentes, e nós somos. Nós já fomos muito piores, tenhamos certeza disso. Nós vivemos hoje o melhor momento da nossa eternidade. Nós nunca fomos tão felizes, nós nunca fomos tão ditosos. Se não está fácil hoje, imagina como é que era ontem. Vivemos hoje o melhor momento da nossa eternidade. Mas vai melhorar, dependendo do nosso esforço. As cobranças existirão porque nós somos devedores. Nós precisamos ainda nos reajustar. Mas antes de fugir dessas cobranças, nós precisamos aprender a nos corrigir para que as cobranças percam a necessidade de ser, para que não precisam mais ser levadas a feito. Entendendo que a justiça divina existe e é extremamente eficiente. Não há nada que aconteça conosco que fuja do conhecimento divino. E tudo que Deus permite que aconteça conosco tem um ótimo objetivo. Mas para que o objetivo ocorra, para que ele alcance êxito, é preciso que nós nos esforcemos. E bendita a doutrina espírita que nos traz esse esclarecimento. Porque senão, não compreendendo nós que somos espíritos eternos, que somos reencarnados aqui no plano físico, que temos uma história do passado, que existem as vidas sucessivas, que Deus é extremamente justo e bom, nós jamais entenderíamos o que acontece conosco. E muitas vezes poderíamos ser interpretados como loucos, como dementes, como criaturas de pouca inteligência, perturbados, desajustados mentais, e sermos encaminhados a locais onde tratamentos extremamente pesados iriam nos deixar num estado deplorável, sem jamais nos trazer a cura. Porque trabalha-se a necessidade física, mas se esquece a gênese espiritual daquilo que acontece conosco. Precisamos entender que nós somos espíritos eternos, nós não podemos fugir disso nunca. Essa é a realidade de cada um de nós. Outra coisa importante que nós jamais devemos esquecer é entender essa faculdade que nós temos, que é a mediunidade. A Federação Espírita Brasileira organiza desde há muito tempo um estudo que a gente desenvolve aqui na Casa Espírita,
focado ao entendimento da mediunidade. Trabalhamos nesse estudo 2 livrinhos, que são chamados de Mediunidade, Estudo e Prática. São 2 volumes, que são estudados com o objetivo principal de que nós venhamos conhecer a nós mesmos, para que eu possa entender o que me pertence do que é influência externa. Do que é influência espiritual. E quando eu consigo discernir aquilo que me pertence daquilo que não me pertence, eu consigo botar o pé no freio. E consigo selecionar aquilo que eu quero daquilo que eu não quero para mim. Então, nós precisamos, para fazer as escolhas da vida de maneira mais inteligente, ter conhecimento. O conhecimento nos traz uma estabilidade emocional que na hora da crise nos deixa tranquilos. Vamos citar um exemplo. Daqui a pouco entra aqui na sala, lá no fundo, na porta, um baita de um leão. Eu vou ser bem sincero para vocês, eu sou o primeiro a sair correndo aqui. Agora, se tem alguém aqui no meio que conhece leão e que trabalha com bicho, a pessoa vai levantar bem tranquila, vai lá passar a mão no leão, vai fazer ele rolar no chão, pedir para ele dar a patinha, vai subir em cima, fazer carinho, bem tranquilo. Por quê? Porque tem conhecimento de causa. Porque ele sabe o que está fazendo. Outro exemplo, a medicina. Peguei aquele exemplo que eu cortei a mão antes. Se eu vejo sangue, muito provavelmente eu vou desmaiar. Eu não consigo ajudar ninguém sangrando. Por quê? Porque me falta o conhecimento. Porque me falta o preparo. Quando a gente conhece as coisas, quando a gente está com o conhecimento daquilo que eu preciso para levar a minha vida, eu vivo com uma inteligência emocional que me permite fazer escolhas conscientes. E aí se torna mais difícil errar. Porque normalmente nós somos motivados a fazer as nossas escolhas pelo instinto de sobrevivência. Aquela história do leão, se eu vejo eu saio correndo, eu quero é viver, não quero ver o que vai acontecer com o leão. E o instinto de sobrevivência jamais nos deixa trabalhar essa nossa inteligência emocional. E nós precisamos aprender a usar isso, para o nosso bem e para o bem das coletividades. Jesus é o maior dos médiuns que nós tivemos aqui na humanidade. E ele demonstrou para nós que através da fé pode-se mudar, pode-se mover montanhas. Precisamos da fé em nós mesmos e da fé no amparo que existe à nossa volta, no amparo das criaturas que convivem conosco, para que através desse esforço, dessa convivência harmônica e tranquila, nós possamos nos fortalecer cada vez mais e mais, a fim de que venhamos dar passos adiante no nosso processo evolutivo. A nossa relação com o plano espiritual sempre vai existir, mas precisamos estar preparados para vivenciá-la de maneira útil, de maneira proveitosa e produtiva. Entendamos que nós somos espíritos encarnados, jamais esqueçamos disso. E com essa consciência, fica muito mais fácil nós levar a nossa vida, a fim de que tenhamos bom proveito de tudo aquilo que nós podemos fazer na construção do mundo íntimo interior melhor, para que assim nós possamos também criar um mundo externo, o nosso planeta que nos serve de morada, num ambiente melhor também, como fruto do esforço coletivo de cada um de nós na melhora do todo. Eu agradeço a atenção dos amigos, das amigas, rogo que essa proteção divina que nos envolve nesse momento possa nos acompanhar no decorrer da nossa semana, nos amparando e nos protegendo sempre. Nós convidamos os médiuns da casa aqui para se fazer presente conosco, a fim de que nós façamos o nosso passo coletivo. Convidamos os irmãos e as irmãs a manter os pensamentos elevados, sintonizando com o nosso Mestre Jesus, lembrando dele com todo carinho e dizendo assim: muito obrigado, Jesus, pela oportunidade que nos concedeste de estarmos reunidos aqui em teu nome. Agradecemos, Jesus, todo o carinho, todo o auxílio trazido a cada um de nós. Te pedimos forças, Jesus, a fim de que possamos vencer as dificuldades do dia a dia. Pedimos-te perdão pelos erros, pelas falhas que muitas vezes cometemos, mas te rogamos também o discernimento para que nós possamos aprender a fazer as boas escolhas. Ajuda-nos, Jesus, a nos tornar verdadeiras pessoas de bem, verdadeiros cristãos, seguindo os teus exemplos incessantemente. Rogamos que esse auxílio que nos envolve nesse momento possa ser direcionado também aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho, de estudo,
a fim de que a paz e a harmonia estejam lá presentes. Pedimos também por todos os nossos entes queridos, aquelas pessoas que nós mentalizamos nesse momento, lembrando que elas precisam de Ti também, Jesus. Que todos possam receber o carinho, o auxílio e a proteção que precisam e merecem. E assim sendo, Mestre querido, mais uma vez nós Te agradecemos, rogando que esteja conosco, nos protegendo sempre. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, equipe espiritual que nos ampara, e que essas bênçãos estejam conosco hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado pela atenção e pela paciência.